Zandvoort é pra Fórmula 1, uma das menores pistas, né? Uma das menores retas, mais estreito. Eles até tentaram fazer, quando a Fórmula 1 decidiu correr lá de volta, começou ano passado, né? Foi a primeira etapa. Não, 2 anos atrás. Não, essa foi a segunda vitória do Max. Vitória lá. É. Não, esse não foi o terceiro ano depois em Zandvoort? Eu acho que é. Será? Agora até confundo. Agora você me deixou... Enfim. Pode ser. E aí, enfim, só que é uma pista apertada. Eu lembro que quando eu corri de Fórmula 3 lá, já era muito difícil de ultrapassar, porque a reta não era grande o suficiente. Já de Fórmula 3 eu larguei em primeiro no Marlboro Masters, caí pra segunda largada, eu tava mais rápido que o Christian Klein e eu não consegui passar ele. Então, Fórmula 1 Advantage com DRS facilita, mas mesmo assim é uma pista bem técnica, bem difícil, pouca área de escape, né? A gente viu alguns incidentes no treino, o Ricciardo ficando para fora porque machucou a mão. Então, é uma pista bem técnica. Eu acho que é uma pista que, na minha opinião, favorece um pouco o Max, porque é uma pista difícil, uma pista que, né, não é igual, é até mais perigosa ou mais difícil que Spa, eu acho, porque ela tem pouca área de escape, pista rápida, com banking, então as curvas bem rápidas, bem diferentes, mas é uma pista interessante, né? Tem vários lugares que se conseguir fazer linhas diferentes, né? Igual aquela 1, 2, 3, a 4 para a esquerda ali onde o Daniel Ricciardo bateu, uma curva que dava para mergulhar por dentro, né? Aquela primeira volta do Alonso na corrida espetacular, que mostra a experiência, a agressividade dele, mas o Max passeou, né? O Max perdeu a liderança no começo ali, porque parou uma volta depois, o Pérez parou um pouco mais cedo, teve uma vantagem, mas o Max, de novo, mostrando que ele tá em outro patamar ali, carro muito bom, a equipe fez estratégia perfeita, quase perfeita, era só ele ter parado uma volta antes, mas eu acho que no caso dele, era melhor ter certeza de parar uma volta depois, então não tem muito o que falar, né? Chuva, corrida lotada, enfim. E realmente é a terceira prova. Teve muito bem, Cris. Foi 21, 22 e 23. E quem que ganhou a primeira? Max. Ah, as três? As três, Max. Nossa. E pode pedir música já. E-Pole, Max. Nossa. Pode pedir música já, o Max. Mas não tem, assim, tem muito o que falar. Eu acho que... O que mais você quer falar, Cris? Sobre acho que, antes de mais nada, aplausos para os seus familiares holandeses. Porque, como evento, eu achei fantástico. O final de semana inteiro. O que me impressionou foi, primeiro, a pista lotada, né? A hora que começou a chover, e a hora que começou a chover com vontade no final da corrida, a galera ainda lá na arquibancada, ninguém saiu da arquibancada. Que chuva pra Inglaterra e pra Holanda é uma coisa comum, né? Igual ficar o sol lá em Goiânia, né? Não, tudo bem, mas lotada a pista, todo mundo lá na arquibancada, tirava aquele, sei lá, do bolso, tirava aquele poncho dele, é poncho que fala? Aquele que tem aquele capuzinho, isso, a capa de chuva, e daí a vida que segue, eu achei sensacional as alterações que eles fizeram lá na pista, exatamente isso que você tinha comentado, a pista era muito pequena, né, só que eles continuaram com uma pista pequena, só que eles aumentaram ela de um jeito para poder ser raceable, né, hoje em dia, inclusive tem várias curvas que eu achei muito interessante, além daquilo que você tinha comentado lá do banking, a curva é mais larga na hora da freada. Então, você tem mais espaço para posicionar teu carro se você quiser pegar alguém de surpresa que está na tua frente e se enfiar por dentro. Então, para mim, é um dos grandes... Eu não vou dizer que é uma das melhores pistas da temporada, mas é um dos grandes prêmios mais atrativos que tem durante o ano, está se transformando nessa prova de Zandvoort, justamente pelo efeito Max, pelos fãs, arquibancada inteira laranja, isso daí é legal, e também podia estar lá a pista, e a pista sendo bem diferenciada, né, hoje em dia, por exemplo, aquelas duas curvas em banking, né, a 4 e daí entrando na reta, não tem isso daí na Fórmula 1, não tem, então... com certeza, se a pessoa fosse construir aquela pista e pegar a aprovação da FIA, não iam conseguir. A pista só tá lá, é uma coisa politicamente, na Fórmula 1 eles queriam ter uma corrida lá, precisavam por causa dessa era Max, e eles deram um jeitinho de fazer algumas modificações para conseguir ser aprovado. Agora, se alguém... mas o jeitinho ficou muito bom. Sim, mas se alguém desenhar aquela pista num qualquer outro lugar, na China, por exemplo,
não vão aprovar aquilo para correr Fórmula 1. Tanto que, indo em linha com aquilo que você estava comentando no começo do programa, eu lembro que na década de 90, quando eu estava correndo de Fórmula 1, cogitava-se, Zandvoort, só que a gente nunca pensava em voltar para lá, ou não queriam que a gente voltasse para lá, porque era muito pequena a pista. Uhum. Imagina hoje. Não, e se você comentando que já era pequena para Fórmula 3, imagina a Fórmula 1. Né? A Fórmula 1 correu em Zandvoort de 58 até 85, quase de maneira ininterrupta. No 72 não teve prova. Inclusive, o teu pai venceu em 80 nessa prova. Então, aí depois ficou de 85, ia ser em 2020, aí voltou em 2021, então já teve Fórmula 1 lá, mas é aquela coisa, os carros eram bem menores. Velocidades menores. Velocidades menores, era uma outra pegada nessa pista.